Olá pessoal, está começando mais um K-On! E hoje nós trazemos um vídeo onde tentaremos entender as quantas andas a carreira do girl group Gugudan, que tem feito muitos perderem os cabelos por aí. Por mais que as últimas informações tenham ocorrido há um tempo já, eu sinto que não poderia deixar de comentar esse caso. Então dito isso, bora pro vídeo. Antes de mais nada, para quem não conhece, o Gugudan é um grupo de 8 integrantes formado pela Jellyfish Entertainment, empresa de idols como Vix, Very Very e diversos atores e atrizes. O grupo é reconhecido pela maioria do público por conter 2 ex-membros do antigo IOI, grupo formado na primeira temporada do Produce 101. O grupo estreou em junho de 2016, com o MV de Wonderland, e ao longo de sua carreira, ele já lançou 3 mini-álbuns e 2 single-álbuns, além de ter debutado 2 subunits. Porém, mesmo com essa quantidade de trabalhos, o grupo vem desde novembro de 2018 sofrendo de um apagão em suas atividades, não liberando ou promovendo qualquer lançamento, o que levanta sobre o público dúvidas sobre o futuro do mesmo. Durante a maior parte do tempo em que esteve promovendo, o Gugudan sempre foi visto como um grupo flop, independente da enorme popularidade dos membros Sojong e Mina. Ocorre que o grupo sempre ficou à sombra da popularidade dessas integrantes, principalmente da Sojong, pois quando o grupo IOI chegou ao fim, a maior parte do público nutria admiração pelo carisma das meninas e não aparentavam ter interesse de consumir o que o Gugudan trazia, mas somente o que Sojong e Mina pudessem trazer. Além delas, a membro Nayeon era outra integrante que já tinha uma fanbase estabelecida, por também ter competido no show. E para Jellyfish, aquilo que não podia dar errado, acabou não saindo como esperado. O grupo é composto por inúmeras vocalistas e dançarinas de altíssima qualidade, mas além delas passarem despercebidas pelo olho do público, eram constantemente vistas como um peso morto, pois para o público coreano, eles viam 3 integrantes que eles já conheciam e admiravam, junto de 6 meninas que eles não sabiam quem era, tendo suas habilidades e potenciais nunca sido explorados. Essa situação era uma crítica frequente em grupos que continham os membros do IOI. Os fãs reclamavam que as empresas insistiam em debutar grupos grandes, achando que a popularidade de 1 ou 2 meninas seria o fator suficiente para manter um grupo de 8, 9 ou 10 integrantes. E essa crítica foi um ponto muito apontado no caso do Gugudan naquela época, pois além da reclamação, o debut do grupo ocorreu durante as promoções do IOI, que tendo um contrato temporário de apenas 1 ano, fez com que diversos fãs não aceitassem bem a proposta da Jellyfish de debutar as meninas em um novo grupo. Além dessa bagunça na administração do Gugudan, com o início das atividades solo da Sojong, ficava mais do que evidente o interesse que o público tinha sobre ela. Em seu debut como solo, ela não conseguiu somente receber sua first win, mas como atingiu um all kill nos charts coreanos. Mesmo esse podendo ser enxergado como um ótimo feito para Sojong e o seu grupo, o sucesso dela também foi o estopim para o surgimento de rumores que apontassem um mal-estar entre ela e o resto do Gugudan. Ao longo da carreira, ela teve de mais uma vez vir a público desmentir qualquer rivalidade dela com as outras meninas. Inclusive, essa possibilidade já poderia ser descartada quando ela e Mina revelaram que ambas compartilhavam seus ganhos individuais com o grupo, para que elas pudessem quitar suas dívidas com a empresa e ganhar dinheiro enquanto promoviam. E sendo sincero com vocês, eu nunca considerei o Gugudan um grupo tão mal sucedido assim. As meninas, mesmo com essas inúmeras dificuldades, conseguiram ao longo de sua carreira ter uma vendagem de álbuns até que estável e bem numerosa. E inclusive foram capazes de entrar nos charts digitais algumas vezes com seus lançamentos. Um caso semelhante é o do Wikimiki, que é um grupo que tem um desempenho comercial próximo do Gugudan, mas que está frequentemente ativo a fim de expor seu potencial às graças do público. Claro, o grupo ainda não atingiu o sucesso esperado e tem muito a crescer, mas definitivamente não é um grupo Nugu sem público. E é justamente com isso em mente que podemos pensar qual a situação do Gugudan hoje e o que podemos esperar a partir daqui. O grupo atualmente passa por um momento extremamente complicado. Se nós acreditávamos que a pior fase do grupo tinha sido quando a Haeyeon deixou o grupo em 2018, 2020 nos mostrou que a pior fase estava por vir. Graças à participação da integrante Sally na versão chinesa do Produce 101, Produce Camp, que nos foi possível ter conhecimento sobre o difícil momento que o grupo vive. Durante sua participação no programa, ela deu diversas declarações que deixaram fãs e admiradores do Gugudan revoltados e temerosos com a situação do grupo. Primeiramente, ela disse sobre como era sua vida na Coreia e no Gugudan. Em suas palavras, ela disse: "Eu debutei após treinar por 5 meses na Coreia, mas eu senti uma grande diferença entre os membros naquela época. 2 membros já eram bem conhecidas, então havia um grande espaço entre nós. Elas já tinham fãs, então o público focou nelas." Então ela continua e dá a declaração mais chocante sobre a situação do grupo. "No começo de 2019, minha agência me disse para voltar para casa. Quando eu perguntei a eles quando eu deveria voltar, eles me disseram que não haveria necessidade de que eu retornasse.
Então ela continua e diz: mesmo quando todos foram embora, eu não tinha como voltar para casa, então eu persisti. Eu estava assustado em voltar para casa naquele momento, porque meus pais saberiam sobre minha situação. Meus pais, na verdade, ainda não sabem o que houve naquele período. Durante esse instante, ela ainda revela alguns outros detalhes tristes, como o fato de as meninas resistirem e deixar o dormitório, mas que acabaram vencidas, e que nesse instante ela teve mais medo de voltar para casa, pois significaria que ela estaria desistindo do seu sonho. Porém, ela não queria desistir. Imagino que essa situação seja bem complicada, já que elas teriam de incorrer com todas as despesas de viverem por si só no dormitório, e como elas não tinham muitos trabalhos como o Gudan, ficar acabou se tornando inviável para elas. Imagine que isso deva ter ocorrido em meados de fevereiro ou março, pois foi exatamente nesse período que a Sojong se envolveu em acusações de que teria brigado com as outras integrantes e deixado o dormitório do time. Naquele momento, em meados de março, Sejong negou as acusações e disse que o Gugudan era um grupo muito unido. E agora, com as declarações da Sally, podemos entender melhor a situação delicada que ocorreu nos bastidores naquele instante. Mas o que toda essa situação de fato pode significar para o futuro do Gugudan? O grupo está rumo a ter um disband ou ainda podemos ter esperanças? Para aqueles que não sabem, a Sally venceu a edição chinesa do Produce e estará debutando no Boom Boom Girls 303. Com isso, ela deve permanecer 4 anos no grupo, já que rumores apontam que esse será o período de duração do mesmo, logo tornando inviável para a mesma promover novamente com o Gudan, caso o grupo retorne no futuro. E a mesma, assim como a Jellyfish, provavelmente sabiam disso quando ela foi enviada para o programa. Ou seja, se considerarmos que a Sally tem um contrato comum com a Jellyfish, a mesma não retornaria ao Gudan antes do fim do seu contrato com a empresa. Por motivos óbvios, eu penso que ela não renovaria. Mas isso significa o fim do Gugudan? Pois bem, eu penso que não. Se vocês conferirem o canal do grupo no YouTube, recentemente a equipe das meninas upou um vídeo dos bastidores de despedida da Mina, do Music Bank, onde ela era MC. O que podemos tirar disso é que a equipe que trabalha com as meninas ainda está na empresa, pelo menos a equipe das mídias sociais. Outros casos foram da integrante Mimi, que upou recentemente seu canal de YouTube um cover, e esses tipos de vídeo costumam ser uma parceria entre os artistas e a empresa, devido aos custos de equipamento, edição e arranjo dessas performances. Fora isso, em um dos vídeos recentes, ela faz um dueto com a Rebin em uma sala semelhante à sala de prática da Jellyfish, e também convida a Nayeon para cozinhar com ela enquanto ficam conversando. E na maioria dos seus vídeos, ela tem no título seu nome como integrante do Gugudan. Além da Mimi, a Soye fez uma série de vlogs em seu canal pessoal no YouTube, e no vídeo mais recente de cerca de 2 semanas atrás, ela aparece na sala de prática da Jellyfish e em um restaurante com a líder Hannah, me fazendo crer que não só a equipe das meninas, mas como as próprias, ainda permanecem na empresa praticando. Um outro detalhe é que, como as membros têm perfis em redes sociais, seria mais do que esperado que pudéssemos já ter encontrado sinais de um fim do grupo. Claro que tivemos aquele depoimento triste da Soye com a Hannah, onde ela afirmava se sentir triste, pois tudo que as pessoas se esforçam tanto pode dar errado por uma força externa. E olhando esse depoimento, eu acredito que podemos abrir várias interpretações sobre como isso também poderia estar relacionado com o período de incerteza e hiatos do grupo. Mas isso não necessariamente significa um fim. A situação do mundo hoje nos demonstra o quanto nossos planos podem ser interrompidos devido a causas maiores que a nossa vontade. E um outro ponto é que diversas empresas costumam enviar artistas de volta para casa, ainda mais em situações como a do mundo hoje. Eu acredito que o que de fato possa estar ocorrendo com o grupo seja reflexo de uma estratégia da Jellyfish em garantir a sua próxima geração de idols, junto da impossibilidade do Gugudan em realizar outras promoções, como fan meeting, festivais e shows. Muitos podem se perguntar, por que então a empresa promove Very Very e não faz nada com o Gugudan? E é nesse ponto que eu tento pensar nos desafios da Jellyfish. Já que a empresa sem dúvidas tem recursos limitados, a maior parte das suas receitas advém do VIX, que está em atos devido ao exército, e também do seu time de atores. Com isso, eu imagino que a empresa esteja muito mais focada em estabilizar a carreira dos rookies Very Very, já que os anos iniciais são os que definem o rumo de um grupo e também são um período que surgem muitas oportunidades para o mesmo. Enquanto isso, focar nas promoções individuais das membros do Gugudan pode ser o mais viável, antes de se pensar em um retorno para o grupo. Com isso, nós podemos citar as atividades solo envolvendo Mimi, Nayeon, Soye, Mina, Sojong e a Sally no Produce Camp. Logo, por mais que a empresa não deva contar com isso, eu creio que o sucesso futuro da Sally na China possa impulsionar muito a carreira do grupo por lá, num modelo similar ao Cosmic Girls, o que me faz cogitar que as meninas devem fazer ao menos um retorno antes que possamos de fato cogitar um disband.
Mas essa é apenas a minha opinião, e eu sinceramente tenho muitos sentimentos envolvidos que torcem para o não fim do grupo, já que o Google Dan tem um conceito único na indústria. Porém, independentemente de haver ou não um disband, eu vejo muitas pessoas relacionando a ansiedade com o fim do grupo a uma justificativa de tacar hate no Very Very. Só por serem da mesma empresa e pelo grupo receber uma atenção que muitos creem que até então o Google Dan não recebeu. Mas vamos lembrar que tanto as meninas como os meninos são pessoas em busca de um sonho, e assim não devem ser desmerecidos pelas decisões boas de seus gestores. Agora, quanto a esses gestores, eu acho que se a Jellyfish deseja sobreviver por mais alguns anos nesse mercado, ela tem de ter percebido que erros cometidos como no planejamento do Google Dan não podem mais se repetir. Você não pode depositar toda a imagem de um grupo sobre um único membro e crer que a sorte resolverá todo o resto. Ela, como empresa, deve repensar essa forma de atuar na gestão de seus artistas, e se o Very Very for um exemplo da empresa aprendendo com seus erros, isso é bom para nós, para no futuro não termos de ver casos como esse, onde nada concreto nos é dito e somente os constantes erros ao longo dos anos nos fazem crer no pior. Eu observo que todas as meninas sentem muita falta de estar no palco. A Sojong, em uma entrevista promocional do seu último comeback, havia revelado que ela tem se dedicado muito à composição e escrita, mas que mesmo assim foi muito difícil fazer o seu último álbum, pois todas as músicas que ela fazia eram destinadas a um grupo e não a solista, e que ela esperava retornar com o Google Dan em breve. E se ela mantém essa esperança, não vejo por que deveríamos fazer diferente. O mais importante nesse momento é continuarmos dando força aos integrantes do grupo e, se possível, promovendo o mesmo, ao mesmo tempo que pressionamos por respostas e esperamos para que elas sejam boas. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo em que compartilhei minha opinião pessoal com vocês. Espero que tenham gostado e deixem aí nos comentários o que vocês têm pensado disso tudo. Eu adorarei ler. Esse foi mais um vídeo. Se gostaram desse, não se esqueçam de conferir nossos outros conteúdos. Eu fico por aqui e esse foi mais um K-On!